Durante anos, essas gravações ficaram esquecidas, guardadas em arquivos silenciosos, longe dos holofotes e da curiosidade do público. Eram registros profundos, feitos em encontros discretos, onde Carl Jung, em estado de transe, revelava segredos sobre a alma, a morte e o que vem depois. Segredos que muitos não estavam preparados para ouvir. O que Carl dizia não era simples especulação ou metáfora poética. Era uma narrativa vívida, de alguém que parecia ter cruzado a fronteira entre a vida e a morte, trazendo mensagens diretas sobre o que acontece quando deixamos o corpo físico. Ele falava do desprendimento da alma, do medo que se dissolve, da dor que se transforma em aprendizado e da missão que se inicia. Essas palavras têm o poder de transformar o medo da morte em esperança, o sofrimento em preparação, a perda em reencontro. Em uma dessas sessões, Carl descreve com precisão o momento exato da transição, uma passagem serena, onde almas são acolhidas por luzes, entes queridos e guias espirituais. Essas revelações trouxeram consolo e entendimento para muitos que viviam angustiados com a ideia do fim. Mas o que torna essas gravações tão especiais não é apenas o conteúdo, é a sensibilidade e a autenticidade de quem as transmitiu. Carl não buscava fama, nem sensacionalismo. Ele era um canal, um instrumento para algo maior, e suas palavras carregam uma energia que toca direto na alma de quem escuta. Se você está aqui, lendo estas linhas, talvez essa mensagem também esteja destinada a você. O que vem a seguir pode transformar sua visão sobre a vida, a morte e o que realmente importa no caminho que todos um dia teremos que percorrer. Prepare-se para atravessar uma ponte entre mundos, para ouvir a voz de quem já esteve além e voltou para nos contar que o amor nunca morre. Ele simplesmente muda de forma. Está pronto para essa jornada? Antes mesmo do corpo físico manifestar sinais visíveis de que a morte se aproxima, a alma já começa sua jornada silenciosa de preparação. Essa etapa, muitas vezes despercebida pelos que estão ao redor, é um processo profundo e cheio de significado, um verdadeiro rito de passagem que antecede o desligamento definitivo. Nas gravações dos médiuns que acompanhavam Carl Jung, encontramos relatos detalhados de como a consciência vai se ajustando aos novos ciclos, mesmo enquanto o corpo ainda luta pela vida. O que poucos sabem é que a morte não costuma ser um choque abrupto para a alma, mas sim um processo progressivo, no qual ela vai se desligando gradualmente das amarras físicas e emocionais que aprendem ao mundo material. Durante as reuniões, Carl Jung explicou que o espírito passa por um período de desapego interior antes do desencarne. É como se ele começasse a se preparar, limpando memórias, resolvendo conflitos e aceitando aquilo que não pode mais ser mudado. Essa fase é marcada por uma espécie de autoanálise silenciosa, na qual o espírito reconhece seus vínculos, erros e acertos, preparando-se para a transição. Não se trata de uma passagem automática ou mecânica. Há um intenso trabalho emocional e espiritual acontecendo, em que a alma pode experimentar sentimentos muito variados, da serenidade à angústia, do medo à aceitação. Essa preparação é influenciada por diversos fatores, entre eles, a forma como a pessoa viveu sua vida, sua conexão com o mundo espiritual e sua capacidade de perdoar e amar. Interessante notar que, segundo as mensagens captadas por K, nem sempre essa preparação acontece de forma consciente para o próprio espírito. Muitas vezes, ele permanece preso a ilusões e resistências, o que pode prolongar o processo de desencarne ou torná-lo mais difícil. Por isso, em algumas sessões, foi possível ouvir que a missão dos mentores espirituais e entidades de luz é justamente ajudar nessa limpeza interior, guiando a alma para que possa partir com mais leveza. Essas entidades, conforme relatado, atuam como facilitadoras da transição, oferecendo amparo e ensinamentos essenciais. Essas orientações não apenas proporcionam amparo, mas também facilitam a assimilação das lições da existência finda e preparam o espírito para os desafios futuros. Esse suporte é fundamental, principalmente para aqueles que morreram de forma repentina
traumática ou sem a consciência clara do que está acontecendo. Além disso, a preparação espiritual não se limita ao plano individual. Há também uma interconexão energética com familiares, amigos e ambientes que podem influenciar a passagem da alma. Por isso, a atmosfera emocional ao redor do doente, incluindo palavras, atitudes e sentimentos das pessoas próximas, tem um impacto real nesse processo. K. Jung enfatizava que o respeito e o amor são as forças mais poderosas para ajudar o desencarne. Palavras gentis, orações sinceras e pensamentos positivos criam uma vibração que acalma e fortalece a alma que está deixando o corpo. Por outro lado, ambientes carregados de medo, revolta ou desespero dificultam essa transição, gerando o que ele chamava de nós energéticos, amarras invisíveis que podem atrasar o despertar. Outro aspecto importante revelado nas sessões é a existência de um momento de escolha que a alma experimenta pouco antes da partida. Segundo K, mesmo quando a morte é inevitável, a Ising e consciência espiritual mantém um grau de livre-arbítrio para aceitar ou resistir à separação do corpo. Essa decisão está diretamente ligada à maturidade espiritual, ao desapego e à confiança na continuidade da vida. Nessa fase, o espírito pode rever, ainda que brevemente, o caminho que percorreu, reconhecendo suas conquistas e desafios. É um instante de avaliação que, longe de ser um julgamento severo, é uma oportunidade de compreensão e perdão para si e para os outros. Por fim, a preparação espiritual antes da morte é um convite para que todos nós reflitamos sobre como estamos vivendo. Porque, como diz Carl Jung, a morte não é um ponto final, mas uma vírgula na história da alma. Entender isso pode transformar a forma como encaramos a vida, o sofrimento e o amor. Assim, este primeiro momento da jornada pós-vida já nos revela que a morte não é o fim, mas uma passagem, um processo de liberação, aprendizado e reencontro. E que, ao nos prepararmos melhor para ela, começamos a viver com mais consciência e serenidade aqui e agora. Quando chega o momento da morte física, o que acontece com a alma? Como ela deixa o corpo e se prepara para entrar em uma nova realidade? Essas perguntas foram amplamente exploradas nas sessões mediúnicas acompanhadas por Carl Jung, trazendo uma visão rica e detalhada sobre a transição entre os planos. O desencarne, como é chamado esse processo, não é um instante de ruptura violenta, mas sim uma passagem gradual, onde o espírito vai se desligando das funções corporais até o último suspiro. As experiências relatadas indicam que a consciência, que é a verdadeira essência da pessoa, permanece ativa e desperta, mesmo quando o corpo já não responde. Carl Jung revelou que a alma mantém uma conexão energética muito forte com o corpo durante todo esse processo. Essa conexão vai diminuindo lentamente conforme a energia vital do organismo se esgota, mas permanece até o último momento. Por isso, a sensação do espírito é muitas vezes de estar preso ou ligado ao corpo, especialmente quando a morte não é natural ou é inesperada. Durante as sessões, os médiuns relataram que o espírito passa por um estado intermediário, chamado de peri-desencarne, onde ainda está parcialmente ligado ao mundo físico, mas já sente a presença de outras dimensões. É como se ele estivesse atravessando uma ponte entre dois mundos, onde as memórias da vida material e a consciência da existência espiritual coexistem por um curto período. Neste limiar, o espírito pode experimentar sensações variadas, uma paz profunda, a curiosidade pelo novo, mas também medo, dúvida ou até mesmo negação da morte. Esse momento é decisivo para o tipo de desencarne que ocorrerá e para a experiência que o espírito terá ao cruzar para o plano espiritual. Esse auxílio é especialmente crucial para quem morre de forma violenta ou repentina, pois o choque pode gerar um estado confuso e angustiante. Nesses casos, os guias trabalham para conduzir o espírito a um ambiente mais sereno, onde ele poderá se recuperar e iniciar seu processo de adaptação. Outro ponto revelador é que a alma mantém uma percepção muito clara do que está acontecendo, mesmo quando familiares ou médicos acreditam que a pessoa está inconsciente
ou em coma. Essa consciência pode até mesmo gerar experiências de quase morte, onde o espírito tem vislumbres do outro lado, sensações de flutuar fora do corpo e encontros com seres de luz. O ambiente ao redor do corpo também influencia muito o desencarne. Pessoas que se despedem com amor, paz e gratidão facilitam a passagem, criando uma atmosfera energética favorável. Já situações de conflito, raiva ou tristeza profunda podem gerar bloqueios e interferências. A física espiritual, como Carl Jung denominava, explica que toda essa dinâmica energética é real e pode ser percebida por médiuns experientes que já testemunharam casos em que espíritos demoram para deixar o corpo ou ficam presas em hospitais e casas, confundidos ou assustados. Por isso, a ajuda dos guias e de práticas espirituais, como orações, pensamentos elevados e vibrações positivas, é essencial para suavizar essa travessia. O desencarne pode ser comparado a um nascer novamente, uma reconfiguração da consciência que libera a alma para explorar novas dimensões e possibilidades. Ao final desse processo, o espírito deixa o corpo para trás e adentra o plano espiritual, onde começará a experimentar as consequências das escolhas feitas em vida, as lições ainda a serem aprendidas e os reencontros que o aguardam. Essa etapa é marcada pela sensação de liberdade, apesar de tudo ainda ser muito novo e às vezes desafiador. A alma começa a compreender que a morte não é um término, mas uma continuidade em outra forma, com outras regras e níveis de consciência. Ao entendermos essa passagem como um processo natural, acompanhado por ajuda amorosa e espiritual, podemos olhar para a morte com menos medo e mais serenidade, sabendo que a jornada da alma prossegue, repleta de significado e esperança. Ao deixar o corpo físico para trás, o espírito inicia uma nova fase da existência, que é tão real e complexa quanto a vida terrena, embora diferente em sua essência. Essa etapa inicial no plano espiritual é marcada por um misto de admiração, surpresa e, muitas vezes, confusão, conforme a alma se adapta a essa nova dimensão. Segundo as comunicações de Carl Jung, uma das primeiras percepções do espírito é a ampliação da consciência. As limitações sensoriais do corpo físico desaparecem e, de repente, a alma pode perceber vibrações, cores, formas e sons que antes eram imperceptíveis. É como se um véu fosse retirado, revelando uma realidade muito mais rica e dinâmica. Essa nova percepção, no entanto, não é imediatamente compreendida pelo espírito. A ausência do corpo físico cria uma sensação de leveza e liberdade, mas também pode gerar um certo desorientação, principalmente para aqueles que não estavam preparados para a transição. Alguns descrevem sentir-se como se estivessem flutuando em um espaço indefinido, sem a firmeza do chão, tentando entender o que aconteceu. Outro aspecto importante é o encontro com familiares, amigos e outros espíritos que já passaram por essa mesma experiência. Para muitos, essas primeiras reuniões são um alívio e uma confirmação de que a vida continua além da matéria. São momentos de reencontros emocionantes, onde laços de amor e amizade continuam a existir, fortalecendo o sentimento de pertencimento e acolhimento. Contudo, nem todos os espíritos recebem imediatamente essa recepção calorosa. Aqueles com pendências emocionais, ressentimentos não resolvidos ou que viveram em grandes conflitos tendem a encontrar ambientes mais densos e sombrios. Esses locais, descritos como zonas de sombra ou planos inferiores, são reflexos do estado vibratório do espírito e funcionam como espaços de reflexão e autoconhecimento. Nesses locais, a alma é convidada a enfrentar suas próprias limitações e erros, iniciando um processo de aprendizado e purificação. Não se trata de punição, mas sim de uma oportunidade para reorganizar os sentimentos e preparar-se para etapas futuras. A presença de mentores espirituais é fundamental para guiar essa jornada, oferecendo apoio e ensinamentos que favorecem a evolução. Além disso, o espírito começa a perceber que as leis que regem o plano espiritual são diferentes das leis físicas. O tempo e o espaço são percebidos de maneira não linear, e o pensamento se manifesta quase instantaneamente, criando a realidade ao redor. Isso significa que o estado emocional e mental do espírito influencia diretamente o ambiente em que ele se encontra. Por isso,
É comum que espíritos em estado de agitação ou tristeza experimentem ambientes sombrios e opressivos, enquanto aqueles em paz e amor criem paisagens harmoniosas e iluminadas. Essa dinâmica reforça a importância do autoconhecimento e do controle das emoções, que começam a ser habilidades essenciais para a navegação no plano espiritual. A comunicação entre espíritos também assume formas diferentes. Sem a limitação das palavras faladas, o intercâmbio é realizado por meio do pensamento, imagens e sentimentos, possibilitando uma conexão muito mais profunda e imediata. Isso facilita o compartilhamento de experiências, a transmissão de conhecimentos e a expressão do amor e da solidariedade. Outra descoberta significativa é a ausência da dor física, uma libertação que traz alívio e conforto. No entanto, a dor emocional pode persistir, especialmente quando o espírito precisa lidar com questões não resolvidas ou entender as consequências de suas ações na vida terrena. Esse processo de autoavaliação é fundamental para o crescimento espiritual. Nesse momento, a alma também começa a se preparar para sua nova missão no plano espiritual. Cada espírito tem um caminho específico que pode incluir o aprendizado, a ajuda a outros espíritos, a reparação de erros passados ou o descanso necessário para futuras reencarnações. Essas missões são adaptadas às necessidades e ao estágio evolutivo de cada alma. Importante destacar que o tempo no plano espiritual não é rígido. Enquanto na Terra a vida é medida por anos e dias, no mundo espiritual o tempo é flexível, permitindo que o espírito viva experiências intensas em períodos que seriam considerados curtos na vida física. Isso facilita um progresso acelerado e a absorção de ensinamentos. Por fim, o espírito começa a compreender que a morte física é apenas uma etapa na longa jornada da alma, que envolve múltiplas vidas e inúmeras oportunidades para o crescimento. Essa percepção traz uma nova perspectiva sobre o sentido da existência, diminuindo o apego às coisas materiais e fortalecendo os valores espirituais. Então, as primeiras experiências no plano espiritual são um despertar para uma nova realidade, cheia de possibilidades e desafios, onde a alma inicia uma caminhada que levará ao autoconhecimento, cura e evolução contínua. Logo após as primeiras impressões e adaptações no plano espiritual, um momento crucial na jornada do espírito é o encontro com os mentores e guias espirituais. Essas entidades são essenciais para orientar, acolher e auxiliar a alma em seu processo de compreensão, aprendizado e evolução. Segundo as comunicações recebidas por Carl Jung, os mentores espirituais são espíritos mais elevados, que já passaram por etapas semelhantes e alcançaram níveis de sabedoria e equilíbrio, que lhes permitem atuar como professores, conselheiros e protetores. Eles não intervêm impondo suas vontades, mas acompanham com amor e respeito, ajudando o espírito a reconhecer suas próprias potencialidades e desafios. A presença desses guias é percebida com uma sensação de paz e segurança. É comum que espíritos recém-chegados relatem a presença de uma luz tênue, uma sensação de calor reconfortante ou a escuta de uma voz interior que os tranquiliza e orienta. Esse primeiro contato já pode ser um ponto de virada para o espírito, que começa a abandonar o medo e a insegurança, sentindo-se amparado. Os mentores espirituais utilizam diversas formas para comunicar-se e ensinar, sempre respeitando o nível evolutivo do espírito assistido. Para alguns, as lições podem vir através de visões, símbolos, palavras ou mesmo experiências vividas no plano espiritual. A comunicação telepática e intuitiva facilita a transmissão direta do conhecimento, sem a necessidade de explicações, longas ou complexas. Além do papel educacional, esses guias também ajudam o espírito a entender e aceitar os processos pelos quais está passando. Eles esclarecem a importância das experiências anteriores, sejam elas de vida ou de transição, e preparam a alma para as próximas etapas da caminhada espiritual. Essa compreensão traz maior serenidade e disposição para o trabalho interior. Outro aspecto fundamental é a preparação para futuras reencarnações. Os mentores auxiliam o espírito
a analisar suas necessidades evolutivas, os desafios que ainda precisa superar e os aprendizados que deve buscar. Essa preparação envolve a escolha de situações de vida, famílias, ambientes e até mesmo corpos que proporcionem as melhores condições para o progresso. O encontro com os mentores também é uma oportunidade para que o espírito receba energias de cura e fortalecimento. Muitas vezes, durante esse contato, é possível vivenciar processos de limpeza energética, remoção de bloqueios e alívio de dores emocionais, que facilitam a ascensão vibratória e a restauração do equilíbrio interior. Em alguns relatos, os espíritos descrevem esses guias como figuras humanas luminosas, às vezes com características angelicais ou simplesmente como presenças amorosas sem forma definida. Não importa como se apresenta. O que transforma verdadeiramente é a vibração elevada de amor, respeito e sabedoria que se faz presente. O auxílio aos desencarnados não é feito apenas por mentores pessoais, mas também por equipes espirituais que atuam de forma coordenada. Essas equipes podem atuar em diferentes níveis, oferecendo suporte em áreas como orientação, resgate, cura e integração. A colaboração entre esses grupos reforça a ideia de que o plano espiritual é um ambiente de cooperação e solidariedade. É importante destacar que, embora o trabalho dos guias seja intenso e amoroso, o espírito tem liberdade para escolher o caminho que deseja seguir. Embora o auxílio espiritual esteja presente, a responsabilidade pelo progresso é sempre individual, exigindo esforço consciente e a vontade da alma de evoluir. Os mentores espirituais encorajam a preservação da fé e da confiança, mesmo em face das adversidades e dos erros pretéritos. Eles ressaltam que o processo evolutivo é contínuo e que toda vivência, por mais desafiadora, representa uma oportunidade de aprendizado e expansão da consciência. Em casos de espíritos muito sofridos ou que passaram por grandes traumas, esses guias podem atuar como verdadeiros anjos da guarda, protegendo e ajudando na reconstrução emocional. Esse suporte é fundamental para que a alma consiga se restabelecer e encontrar forças para prosseguir. Outro ponto relevante é que o contato com os mentores estimula o espírito a desenvolver qualidades como a humildade, a paciência, o amor incondicional e o perdão, elementos essenciais para o avanço espiritual. Esses valores se tornam pilares que sustentam a evolução e promovem a harmonia no plano espiritual. Além disso, o encontro com os guias serve como um incentivo para o espírito rever seus conceitos sobre a vida e a morte, ampliando a compreensão sobre a existência em múltiplas dimensões. Isso ajuda a dissolver medos e preconceitos, abrindo espaço para uma visão mais ampla e integradora da realidade. Assim, o encontro com os mentores e guias espirituais representa uma fase decisiva no plano espiritual, onde o espírito recebe acolhimento, orientação e forças para continuar sua jornada com mais clareza e propósito. Essa interação marca o início de um processo profundo de transformação, que levará o espírito a patamares mais elevados de consciência e luz. Após o encontro com os mentores e guias espirituais, inicia-se uma etapa essencial da jornada no plano espiritual: o trabalho intenso de autoconhecimento e o despertar interior. Essa fase é marcada pelo profundo mergulho do espírito em si, mesmo buscando compreender suas próprias sombras, limitações, virtudes e potenciais. O autoconhecimento é apresentado como o caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Na ausência do corpo físico e das distrações materiais, o espírito encontra uma oportunidade singular de encarar a si mesmo de maneira direta e profunda. Embora por vezes doloroso, esse processo é essencial para a expansão da consciência. Os mentores incentivam essa busca interior, auxiliando o espírito a perceber padrões de comportamento, emoções e crenças que influenciaram suas vidas passadas e que podem estar impedindo sua evolução. Essa análise detalhada permite ao espírito identificar as causas de seus sofrimentos e a origem de suas tendências negativas. Muitas vezes, o espírito revisita cenas de suas existências anteriores
observando com mais clareza os erros cometidos, as escolhas equivocadas e as consequências delas decorrentes. Essa revisão, feita com uma nova consciência, possibilita o aprendizado verdadeiro, sem julgamentos severos, mas com compaixão e responsabilidade. O despertar interior está diretamente ligado a essa tomada de consciência. À medida que o espírito reconhece suas limitações e aceita suas imperfeições, abre espaço para o desenvolvimento de qualidades superiores, como o amor, a paciência, a tolerância e a humildade. Esse processo é como uma despertar da alma, um renascer para uma nova forma de ser. De além do autoexame, o trabalho de autoconhecimento inclui práticas de meditação, reflexão e oração, que ajudam a fortalecer a conexão do espírito com sua essência divina. Essas práticas elevam a vibração e favorecem a expansão da consciência, promovendo uma maior clareza e serenidade. Um dos desafios mais comuns nessa etapa é o enfrentamento das próprias sombras, aspectos reprimidos, traumas não resolvidos e sentimentos como raiva, culpa, medo e ressentimento. O trabalho espiritual consiste em acolher essas partes, compreendê-las e transformá-las, sem se deixar dominar por elas. Esse despertar interior também está relacionado à ampliação da percepção espiritual. Gradualmente, o espírito começa a captar as delicadas energias e mensagens sutis ao seu redor, despertando sua intuição, clarividência e sensibilidade vibracional. Essas dons iluminam sua jornada, guiando-o com sabedoria nas decisões evolutivas. Outra dimensão importante dessa fase é o reconhecimento do propósito de vida. Mesmo após a desencarnação, o espírito percebe que a evolução não termina com a morte física e que seu desenvolvimento é contínuo, envolvendo múltiplas existências e experiências. Os mentores ajudam o espírito a entender que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para o crescimento e que a vida é uma escola constante. Essa visão amplia o sentido da existência, oferecendo motivação e esperança para a jornada futura. Além disso, o trabalho de autoconhecimento pode levar o espírito a participar de grupos de aprendizado e atividades coletivas no plano espiritual, onde há troca de experiências, apoio mútuo e crescimento conjunto. Essas interações fortalecem o senso de comunidade e colaboração. É importante lembrar que esse processo é único para cada espírito, respeitando seu tempo e ritmo. Nem todos os espíritos avançam na mesma velocidade. As lições são moldadas conforme as necessidades de cada espírito, com profundo respeito e amor. O autoconhecimento e o despertar interior constituem, portanto, marcos transformadores no percurso evolutivo do espírito, promovendo maior lucidez, estabilidade emocional e conexão com sua natureza divina. Essa fase pode ser considerada o coração da jornada espiritual, pois é nela que o espírito encontra a si mesmo, liberta-se das amarras do passado e abre as portas para uma nova realidade de paz, amor e luz. Carl descrevia com clareza que o estado emocional no momento do desencarne influenciava profundamente a experiência da alma no outro plano. Aqueles que partiam em paz, com sentimentos de gratidão ou aceitação, encontravam uma transição mais suave, acolhida por uma luz serena e por mentores espirituais amorosos. Já os que partiam carregados de raiva, medo ou apego intenso, ficavam imersos em vibrações densas, que dificultavam sua compreensão da nova realidade. Era como se cada emoção fosse uma âncora que prendia o espírito ao plano terreno, atrasando seu despertar. Por isso, ele sempre enfatizava a importância de cultivar serenidade, amor e perdão enquanto ainda estamos vivos. O que levamos conosco não são bens materiais, mas as emoções que alimentamos, dizia. Essa visão deslocava o foco da preocupação com o físico para uma reflexão profunda sobre o que realmente importa. As atitudes e sentimentos que moldam nossa existência espiritual. Em suas comunicações, Carl também relatava reencontros emocionantes no plano espiritual. Contava a história de um pai e um filho que haviam desencarnado em épocas distintas, mas que no além se reconheceram imediatamente. Sem os limites do corpo físico, a troca de energias, o abraço e a comunicação telepática criavam uma conexão,
ainda mais intensa do que a vida terrestre poderia oferecer. Esses relatos tocavam profundamente aqueles que ouviam, pois reafirmavam que o amor verdadeiro transcende o tempo, a distância e até a morte. A Terra, segundo Carl, era apenas uma escola temporária, onde as almas vinham aprender e evoluir. A verdadeira vida começava após o desencarne, quando passávamos a enxergar com os olhos da alma. Para muitos, essa revelação provocava um alívio imenso. A morte não era o fim, mas o começo de uma nova jornada. Ele explicava que, muitas vezes, o maior sofrimento do espírito não era físico, mas moral. O espírito carregava a sombra dos ressentimentos, do orgulho e das escolhas não feitas, uma nuvem que somente o perdão sincero e a reconciliação fraterna poderiam dissipar. Um dos momentos mais comoventes que Carl narrava era o reencontro entre a alma desencarnada e seu mentor espiritual. Esse ser de luz não julgava nem cobrava, mas com ternura e firmeza mostrava tudo aquilo que a alma já havia superado e aquilo que ainda precisava aprender. Era um encontro carregado de emoção e esperança, um lembrete de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Carl também alertava para a existência de zonas de sofrimento no plano espiritual, locais onde espíritos presos a vícios, egoísmo ou crimes graves permaneciam até que se abrissem ao arrependimento sincero. Porém, essas regiões não eram infernos eternos, mas estados temporários moldados pela própria consciência. A oração e a caridade dos vivos funcionavam como fios de luz que atravessavam essas sombras e ajudavam na recuperação daqueles espíritos. O médium ressaltava que a morte não traz condenação, mas oportunidade. Mesmo os mais céticos, que negaram a dimensão espiritual em vida, eram recebidos por seres amorosos que facilitavam sua adaptação ao novo plano. Essa mensagem de acolhimento e justiça divina em movimento acalmava corações e renovava a fé de muitos. Por fim, Carl transmitia que a verdadeira transformação está no despertar para o amor que tudo permeia, que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado e que a morte, longe de ser um fim, é um portal que nos convida a olhar para além do visível, a reconhecer a eternidade da alma e a importância de cada escolha feita aqui. Carl também falava sobre a importância da conexão energética entre os vivos e os que já partiram. Ele dizia que nossos pensamentos e sentimentos alcançam aqueles que desencarnaram, assim como as emoções deles nos atingem aqui. Essa troca, sutil e invisível, formava uma verdadeira via de mão dupla, capaz de influenciar o bem-estar espiritual de ambos os lados. Por isso, ele sempre ressaltava que o luto precisava ser vivido com sabedoria e amor. Quando choramos com gratidão, enviamos luz. Quando choramos com revolta, enviamos sombras, ensinava. Essa perspectiva mudava radicalmente a forma como muitas pessoas lidavam com a perda, trazendo consolo, propósito e uma nova forma de amar, mesmo depois da morte física. Carl revelou ainda um aspecto pouco conhecido e muito delicado da transição. Alguns espíritos eram convidados a acompanhar os rituais do próprio velório e enterro. Esse momento não era para causar sofrimento, mas para facilitar a aceitação da nova condição. O espírito, ao observar as reações dos familiares e amigos, percebia o amor e a dor que permaneciam, ajudando-o a se desprender do plano físico de forma mais consciente. Porém, ele alertava que o ambiente emocional nesses momentos era decisivo. Palavras de amor e orações sinceras ajudavam a suavizar a passagem, enquanto sentimentos de revolta, acusações e desespero criavam barreiras invisíveis que dificultavam o desapego. Assim, a morte deixava de ser apenas um ponto final, tornando-se um verdadeiro rito de passagem, carregado de efeitos reais no mundo invisível. Em seus relatos, Carl destacava que a alma desencarnada passava por um painel da consciência, onde cada ato, gesto e sentimento vivido durante a existência terrena era revisto com clareza. Não era um julgamento punitivo, mas um momento de profundo aprendizado e autocompreensão. O espírito sentia o impacto de suas escolhas sobre os outros, despertando para a responsabilidade de suas ações. Essa revisão despertava um desejo sincero de recomeço e mudança,
pois mostrava que, apesar dos erros, a oportunidade de evolução era sempre possível. O amor é o único critério verdadeiro, repetia Carl, reafirmando que tudo o que fazemos de positivo gera uma energia que atravessa a morte e se perpetua no tempo. Outro ensinamento essencial do médium era que ninguém está realmente sozinho na morte. Até os céticos e aqueles que negaram a espiritualidade em vida eram acolhidos por seres amorosos. Esses seres, muitas vezes, assumiam formas familiares para facilitar a aceitação e o entendimento da nova realidade. Essa revelação trazia uma beleza quase indescritível, revelando que nenhum espírito é abandonado, independentemente de seus caminhos. Carl acreditava que a justiça divina era movida pelo amor em ação, e mesmo nos momentos mais difíceis, havia esperança e oportunidade para todos. O sofrimento e a dor, por mais intensos que fossem, tinham um propósito maior: o despertar e a evolução da alma. Essas mensagens, captadas em sessões silenciosas e profundas, não buscavam impressionar ou causar sensacionalismo. Elas vinham de um lugar raro, de uma entrega total ao amor universal. A voz de Carl, suave e firme, conduzia quem ouvia por uma jornada de cura e compreensão. Carl encerrava suas mensagens com uma esperança profunda e transformadora. A certeza de que a vida continua em uma jornada infinita de aprendizado e amor. Ele dizia que cada desencarne era apenas uma vírgula na longa história da alma, um recomeço, necessário para que pudéssemos crescer em consciência e luz. Ele lembrava que, no plano espiritual, não existe pressa, mas sim um tempo divinamente orquestrado para cada etapa. Alguns espíritos precisam de mais tempo para se reorganizar. Outros são chamados para missões urgentes que ajudam a equilibrar o próprio planeta. Tudo segue uma ordem sábia, invisível aos olhos humanos, mas evidente para quem já atravessou essa passagem. Carl falava com a convicção de quem conhecia essa realidade de perto, com relatos carregados de emoção e uma fé inabalável no amor como força maior. Ele dizia que a verdadeira transformação ocorre quando compreendemos que não somos apenas corpos, mas seres eternos que habitam uma experiência temporária chamada vida. Essas gravações, antes mantidas em segredo, agora ganham vida e voz, para quem busca respostas para as grandes perguntas da existência. Elas convidam cada um a refletir sobre suas escolhas, seus medos e, principalmente, sobre o amor que cultivamos enquanto estamos aqui. Por fim, Carl nos deixava com uma última mensagem, um convite à serenidade e à esperança. A morte não é o fim, mas a passagem para um novo começo. O que realmente importa é o amor que deixamos para trás e a luz que carregamos dentro de nós. Seja qual for seu momento, saiba que você nunca está sozinho e que sempre há um caminho de volta para casa. Assim, as palavras de Carl Jung, guardadas por tanto tempo, se tornam um farol para todos que desejam entender o mistério da vida e da morte. Elas nos lembram que, no silêncio entre dois mundos, existe uma conexão eterna, um fio invisível de amor e consciência que jamais se rompe. E é nesse fio invisível de amor, consciência e esperança que encontramos a verdadeira essência da existência. Uma verdade que transcende o medo, ultrapassa as barreiras do desconhecido e nos convida a viver com mais coragem, mais luz e mais conexão. Porque no final das contas, a morte não é o ponto final, mas a abertura para um novo capítulo, onde o amor, a sabedoria e a paz nos aguardam, prontos para nos acolher e nos transformar. Prepare-se para enxergar a vida e a morte sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva que pode mudar tudo o que você acredita sobre o que vem depois. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história, é uma revolução silenciosa da alma. Está pronto para atravessar essa ponte?